Tô entrando aí, pessoal. Oiê, Oi! Deixa eu mudar aqui. oiê, Oi, Cláudia! Que prazer ter você aqui no oiê. perfil. Muito obrigada pelo convite. Gente, todas as pessoas que eu tenho trazido aqui no perfil são pessoas muito especiais, assim, que eu encontrei na minha caminhada. Mas a Cláudia é muito, muito especial, porque ela fez parte de momentos muito importantes de definição na minha vida. E ela é muito importante, inclusive, para a gente estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje. Tá? Então, deixa eu apresentá-la a vocês. Cláudia é psicóloga transpessoal. Ela é fundadora da Escola Filantrópica e Espiritual Trilha dos Lobos. E ela realiza viagens iniciáticas ao redor do mundo. E ela tem um estudo de muito tempo, né, já de muitos anos, nesse tema que a gente vai conversar hoje, que é o tema de sombra. Né? Então, ela realiza cursos, palestras, workshops sobre sombra, jornada do herói. Então, vai ser um papo bem legal. Como sempre, a gente vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho aqui, mas eu vou tentar ficar atenta às perguntas e os comentários de vocês para ir fazendo essa ponte, tá bom? E então, para o Instagram não nos derrubar, porque sempre eu nunca consigo terminar as lives em tempo, o Instagram sempre me derruba. Uhum. Vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Cláudia, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por botar minha cara aqui no Instagram, né? Já que é tão. Exata. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A Cláudia é super reservada, muito especial ela estar aqui. Mas é porque, né, são pessoas especiais, a gente tem que honrar e reverenciar pessoas especiais. Então, estou aqui para compartilhar o que eu puder com você, com vocês todos que estão aí. Que delícia. Então, Cláudia, para a gente começar nosso bate-papo. Para quem nunca escutou falar de sombra como um conceito psicológico, só conhece a sombra essa que fica aqui, ó, que está fazendo aqui na luz, que está dando uma sombra. A sombra do Peter Pan, ou então a maquiagem. Tipo isso. Exatamente, exatamente. Para quem nunca ouviu falar de sombra, explica pra gente o que é sombra e como que ela se forma. Então, o conceito de sombra, ele é um conceito, a palavra sombra, ela foi, na verdade, difundida pelo Jung, que é uma pessoa relativamente conhecida, tal. E sombra está relacionado àquilo que está oculto de nós mesmos, né? Então, existem muitos preconceitos com relação à sombra, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa horrorosa, uma coisa que a gente precisa esconder da gente, do mundo, sei lá. Mas, na verdade, a sombra ela é parte da constituição da nossa história de vida, desde quando a gente nasce, né? E ela é um aspecto que está escondido de nós mesmos. É uma parte nossa, com potenciais, com coisas que a gente desconhece. Por isso que a gente fala que está na sombra, quer dizer, está escondido. E não necessariamente que isso tem um contexto negativo, né? Uhum. É muito importante frisar que a sombra não é aquilo que a gente tem que esconder porque é feio ou porque a gente acha que não vai ser aceito ou porque a sociedade acha que aquilo é, sei lá, abominável e tal. Então, a sombra é essa parte nossa escondida. E ela é constituída junto com o desenvolvimento da psique. Então, na medida que eu vou crescendo desde pequenininho, eu vou colocando coisas que eu acho que são aceitáveis por um lado manifesto e coisas que eu acho que não são aceitáveis nessa caixinha escura que a gente vai chamar de sombra. Então, eu vou fazendo uma seleção. Isso aqui foi legal, todo mundo achou bonitinho, beleza. Então, isso aqui eu vou poder manifestar. Eu fui egoísta, não emprestei meu lápis de cor pro amiguinho lá no colégio. Então não pode. Então, bota o egoísmo lá na caixinha, entendeu? Então, a gente vai fazendo isso meio que intuitivamente ao longo da nossa vida, como um todo, eu diria. Uhum. Ficou mais ou menos fácil de entender? Eu acho que sim. Eu vou pedir para ela, vou ter que botar os óculos, senão não consigo ler os comentários. Então vou botar os óculos que eu também eu tenho que me render. Mas, gente, vai comentando. Enquanto isso, eu vou batendo esse papo com a Cláudia sobre isso que a gente vai escondendo, digamos assim, né, Cláudia? E a gente esconde de nós mesmos, Sim. Né? De forma que a gente acha que não faz parte da gente. Isso.
E explica pra gente um pouquinho assim, esse lugar, você falou que é quando a gente não manifesta, não consegue manifestar uma certa característica, uma potência, etc., mas que não é só, que não estão na sombra só coisas negativas ou tidas como Isso. negativas. A gente não usa muito esse termo de positivo ou negativo dentro dentro do nosso contexto, mas só para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Eu acho que é isso. Como a sombra ela é inconsciente, quer dizer, eu escondi lá e eu esqueci que tá lá, né? Então é como se você pegasse uma roupa, escondesse de você, aí você nunca mais lembrou que tá ali, esqueci que tá ali. Então esse potencial que tá ali, ele vai guardar tanto características que eu acredito que não são bem vistas, como também características que eu acho que não são para mim, né? Então, assim, não são para mim, por exemplo, ser popular. Ah, para mim não é. Não, eu quero ter prosperidade, mas não é para mim, né? Esse não é para mim. Fica como se eu não tivesse merecimento daquilo, né? Então, a sombra, ela quando você traz ela para a luz da consciência, né? E você consegue olhar para ela com amorosidade e usá-la no seu dia a dia, você vai ficando mais inteiro. E na medida que você vai ficando mais inteiro, você vai acreditando e sentindo que você pode ser tudo o que você deseja ser. Não é uma questão de ambição, é uma questão de certeza interna, né? Porque eu vou me sentindo mais inteiro, eu vou me sentindo mais potente, porque eu tô incorporando tudo aquilo que eu sou de fato. Ficou mais claro assim? Eu acho que sim. E eu lembro de umas discussões que a gente teve. Eu estudei sombra com a Cláudia um bom período, gente. E a gente sempre conversava muito sobre a história das polaridades, né? Que tudo se manifesta em polaridades. E que quando você reprime uma polaridade, a outra, de alguma forma, acaba indo junto. E você fica com uma polaridade que é o ideal daquilo, não é autêntico, né? Isso. Geralmente quando a gente fica com muito medo de manifestar uma característica, a gente tende a segurar, né? Então, eu tento esconder demais. O que acontece? Eu vou parar na outra polaridade, né? Aí eu quero provar para todo mundo quanto que eu sou bom, quanto eu sou generoso, e eu faço tudo para o outro, faço tudo em benefício do outro, porque na verdade eu tenho muita dificuldade de poder aceitar que eu quero fazer para mim. Para mim. Porque aí vão entrar uma série de outras questões culturais, religiosas, que vão dizer, primeiro você tem que fazer para o outro do que depois para você. Então, todos esses questionamentos, eles vão sendo influenciadores nesse crivo de que, isso serve, isso não serve. Isso serve, outro não serve. Mais ou menos por aí, entendeu? Subiram 3 perguntas muito parecidas aqui, que eu vou juntar numa só. Que foi uma pessoa perguntando como que a gente sabe como a sombra se manifesta. A Thaís perguntou se a sombra se manifesta para a gente pelos sonhos. E outra pessoa perguntou como trazer a luz da consciência para a sombra, que eu sumiu o nome, eu não consegui ver quem foi. Bom, então vamos lá, né? Vamos por partes, vamos dividir. Vamos por partes. Então, acho que a primeira pergunta que esqueci, fala de novo. Primeiro. Vamos começar pelos sonhos, que foi da Thaís. A sombra se manifesta pra gente nos sonhos? Sim, a sombra pode se manifestar pra gente através dos sonhos. Onde nos sonhos eu sou capaz de realizar desejos, eu sou capaz de fazer coisas que se eu não estivesse sonhando, eu não teria coragem de realizar determinadas coisas. E uma das coisas bem interessantes quando a gente sonha com a sombra, ela sempre vai aparecer pra gente no gênero que a gente é. Então, a minha sombra no meu sonho sempre vai ser feminina, né? E no masculino sempre masculino, né? E realizando coisas ou almejando coisas que eu não teria coragem de fazer conscientemente. A outra? Eu vou emendar só uma pergunta nessa questão dos sonhos para aproveitar o tema, porque é uma coisa que eu ouço muito, às vezes, inclusive nos atendimentos, que é: mas eu sonhei com uma coisa muito louca, né? E aí, como é que eu entendo esse sonho? Porque o sonho tem uma linguagem simbólica, né? Ele não é uma linguagem da vida real, uma linguagem onírica, né? E aí as pessoas perguntam muito assim, mas eu sonho com coisas completamente desconexas, como é que é isso? Então, tem as questões que são simbólicas e aí parece que são desconexas, porque na verdade a gente está tentando usar
a consciência do que eu sei de mim para poder fazer aquela interpretação. E aí, quando eu tô olhando só pequenos aspectos da minha personalidade, eu não vou conseguir juntar tudo aquilo. Mas o que acontece é que o mecanismo mais usado pela sombra, a gente vai chamar de projeção. E essa projeção vai aparecer no sonho também. O que é isso? Eu coloco no outro aquilo que eu não consigo ver em mim. Tanto positivo quanto negativo. Então, a regra básica para você saber se aquele é um conteúdo seu de sombra é se aquela característica, aquele comportamento daquela pessoa me irrita muito, eu fico. Não pode, a pessoa não precisa nem abrir a boca, mas ela já está me irritando, é porque ela tem alguma característica manifesta ali que está reprimida na sua sombra. E a mesma coisa vai acontecer na polaridade positiva. Então, se eu tenho muita inveja do que o outro tem, do que o outro consegue, do que o outro, da forma como ele faz, você tem aquilo dentro de você reprimido, só que você não consegue acessar. Então, você acha que você não tem. Pode ter inveja? E ser uma pessoa do bem? Então, vamos quebrar os paradigmas aqui, né? Então, assim, na verdade, quando a gente fala de sombra, a gente está falando justamente de enfrentar esses conceitos ou pré-conceitos que estão relacionados muito mais a uma semântica da palavra do que, de fato, uma característica. Porque eu falo para os alunos assim, muito bem, qual a diferença entre inveja, né? Você ter inveja e você você querer alcançar algo que para você se torna positivo. Continua sendo inveja, né? Inveja e admiração são as mesmas coisas, né? Sob o ponto de vista da manifestação não é porque eu tô com inveja que eu quero que o outro tenha uma vida ruim. Mas se eu admiro aquilo, por que admirar pode e invejar não pode? Porque existe uma carga negativa em cima da palavra inveja, da palavra preconceito, da palavra ciúmes, da palavra egoísmo, né? Egoísmo, arrogância. Arrogância, né? Eu ser manipulador, ou eu ser presunçoso, né? São palavras teoricamente negativas, né? E que, né? Eu não posso ser mal. Aí é outro ponto, mas não vamos entrar nesse ponto. Se ficar invejoso, já tá bom, né? Já tá bom, Teve uma pergunta que subiu, porque a outra pergunta foi como trazer luz, né, à sombra, como trazer a sombra à consciência. Esse é um processo, pelo menos da forma como eu trabalho, né? É muito importante entender que sombra não tem que virar luz. Sim. Essa é uma coisa muito importante da gente deixar claro. Todo conteúdo reprimido na sombra sempre será conteúdo reprimido na sombra. A diferença ele pode ser um conteúdo iluminado, né? Que significa que eu tenho consciência daquilo, então por isso eu também sei os meus limites quando eu sei esses conteúdos que estão lá. Mas eles sempre vão fazer parte, né, do aspecto sombrio, iluminado, porque a minha consciência hoje administra e sabe como lidar com isso, né? Então, essa é uma o caminho para você poder fazer esse reconhecimento, ele é um caminho de autoconhecimento. A gente não trabalha sombra só fazendo curso de sombra, a gente trabalha sombra fazendo qualquer tipo de trabalho de autoconhecimento, vai esbarrar em algum momento com o seu aspecto sombrio, né? E que está relacionado à nossa humanidade. Todos os caminhos espirituais falam muito isso. Não adianta a gente ficar só querendo focar na luz, porque você vai estar sendo partido. E nós somos luz e sombra, nós somos dualidade. Porque nós estamos neste planeta, nessa vibração de dualidade para experimentar, né? A gente só conhece o preto e branco e sucessivamente. Então, o verdadeiro e o caminho de autoconsciência vai passar por você ou enfrentar esses seus preconceitos sobre você mesmo. Porque, no final das contas, é você com você mesmo, né? Um enfrentamento maior. Aí, qual é a outra pergunta que eu já me perdi aqui? Não, tem várias, já subiram várias aqui. A gente pode ver mais uma. Calma aí, gente. Eu vou voltar depois, gente, se eu der conta. Mas
Teve uma pergunta polêmica, quando a gente estava falando dos sonhos, que a pessoa, você falou que, que no sonho a sombra se manifesta com o nosso gênero. Sim. E aí a pessoa perguntou quem é não binário, como é que faz? Aí você pode ter assim, olha, aí você pode ter a mesma experiência, não importa, não falamos de sexo, não assim, é não sexo, é uma questão sexual, entendeu? É uma questão de você poder ter mais facilidade de se identificar no sonho, né? Mas isso não tem a ver com a sua sexualidade, né? E muitas vezes você pode apresentar numa figura masculina determinados aspectos sombrios e numa figura feminina outros aspectos da sombra. Porque a sombra não tem gênero. A sombra, ela é uma energia. Ela não é uma pessoa, tá? Então, assim, mas é mais complexo de explicar isso. Depois, num outro momento, na outra live, nós vamos explicar mais especificamente sobre isso. E acho que tem nesse ponto também a influência da cultura que a gente falou no começo, né? Então essa questão do gênero, da sexualidade, a gente vai entrar em outros conceitos aí, que é ânima, ânimos, enfim. Teria que entrar em outros conceitos para entrar nessa discussão, né? Mas tem um pouco essa representação simbólica, que independente da sua sexualidade manifesta, tem uma representação simbólica. E acho que é importante a gente considerar também que a nossa cultura, ela tem uma influência religiosa muito grande. Então, a gente vem de uma sociedade católica, mesmo não praticante, com todos esses princípios, né? Repressores, que também vão contribuir para que a gente reprima determinados comportamentos que a gente nem sabe que reprimiu. Sabe? Porque já tá inserido naquela cultura, aquilo ali não vai ser permitido, né? E a família também tem um poder muito grande sobre esses conteúdos que a gente vai esconder da gente mesmo, né? A gente fala que são 3 grandes coisas, né? É a família, né? A religião e o meio social que você está inserido. Né? Vão contribuir para que você faça essas escolhas. Né? Entre o que é permitido, o que não é, o que eu posso manifestar, o que eu não posso. Né? Então, com 7 anos, uma criança já tem separado isso. O que pode e o que não pode. Né? Então, a gente faz isso muito precocemente. Por isso que é difícil depois entrar em contato, porque fica escondido muito tempo. Muito tempo. E numa época que a gente ainda não tem uma estrutura psíquica completamente formada, né? Então não tem um filtro do discernimento, né? Para poder lidar com essas características. Eu digo muito assim, que o que a gente não vivencia, não experiencia na infância, depois vai precisar bater na nossa cara 50 vezes. Vai pra gente conseguir enxergar, porque a gente não vivenciou afeto, não vivenciou, né? Estabilidade afetiva, a pessoa vai jogar caminhão de flor e você não vai se sentir amado. Exatamente. Você vai precisar refazer o caminho, né? Tendo de novo a oportunidade de entrar em contato de novo com aquele conteúdo que você não viveu lá na infância. Né? Então, o encontro com a sombra, ele é um encontro muito mágico. Muito mágico se você conseguir acolher ela do jeito que ela é, que é o que todos nós queremos, ser acolhido do jeito que a gente né? Com nossas imperfeições, com os nossos talentos, com as nossas dificuldades. Essa é a base do acolhimento genuíno, né? Sim. Tem uma pergunta ótima aqui. Como devemos lidar com o nosso lado sombrio sem entrar numa deprê e se sentir a pior pessoa do mundo? Olha, tem 2 tipos de pessoas que é muito interessante quando começa a dar sombra. É o apavorado, que acha que vai matar todo mundo, porque a raiva vai vir à tona, então eu tô com raiva, vou matar meia dúzia. E tem o outro lado, que são as pessoas que acham que vão descobrir que são péssimas pessoas, que elas são egoístas, que elas são muito preconceituosas, meu Deus. E assim, isso faz parte do processo do encontro com a sombra, né? Que é a gente poder desmistificar que determinados conteúdos existem, mas eles não me dominam. Eu posso tê-los, mas eles não vão me dominar. Eles não vão fazer com que eu seja tomada por uma raiva ou tomada por uma vergonha, né? Porque eu tenho determinado conteúdo. Ao contrário. É muito interessante que quando você reconhece, por exemplo, que você é intolerante,
Não com tudo, mas eu sou intolerante. Eu começo a acolher a intolerância do outro, porque eu começo a ver que eu também sou. Então é mais fácil. Não é porque é politicamente correto, e sim porque eu vejo aquela pessoa é igual a mim, intolerante. Então vamos ter um pouco de compaixão por ela, né? Porque se eu tenho por mim, vou ter por ela também. É um processo que começa a expandir além, né, de você. Não é mais um protocolo de bons comportamentos, os comportamentos aceitáveis, os comportamentos de gente boa, né? Gente boa. Gente boa faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, né? Gente boa não tem inveja, gente boa não tem preconceito, gente boa não tem raiva, né? E isso inclusive casa com uma pergunta que eu acho que foi da mesma pessoa, que era mais ou menos assim, já subiu também, mas era algo mais ou menos assim, vocês me corrijam se eu estiver equivocada. Que ela perguntou se você pode ser uma pessoa egocêntrica e ainda assim ser uma pessoa boa. Sem sombra de dúvida. Né? Então, vai falar isso pra mim, amor, quase uma leonina. Pois então, mas é que, de novo, a quebra dos paradigmas está na palavra. O que é ser uma pessoa boa? Exatamente. Eu estava pensando sobre isso, né? Que na verdade essa divisão que a gente faz é justamente o que você falou da dualidade, que a gente aprende muito cedo, certo, errado, bom e mal, bonito e feio. E a gente fica na dualidade e divide meio que tudo que a gente olha com essa lente. Isso. Né? Enquanto nós, na verdade, entre o bonito e o feio, entre o preto e o branco, existem muito mais do que 50 tons de cinza. Né? Muito mais, querida, do que 50 tons de cinza. E, na verdade, a beleza é você poder circular, transitar. Meio todo, né? E não ficar na polaridade, né? Vou para o lado, que não mola. Bato de um lado, depois bato lá do outro lado. E assim a gente vai vivendo uma polaridade que, na verdade, é longe de nós mesmos, não importa em que polaridade você esteja, né? Porque não existe ninguém 100% bom, como também não existe ninguém 100% ruim, mal, que a gente vai dizer, né? O mal também é uma coisa que a gente estuda muito quando a gente dá o confronto com a sombra. Porque também é um conceito muito social, é um conceito também muito religioso, está muito impregnado de visões dogmáticas, que a gente chama, né? Mas o mais importante de tudo é que o encontro com a sombra ele tem etapas, né? Na primeira etapa eu levo um susto, fico pensando, meu Deus, eu sou isso mesmo, não é possível. Não, isso aqui não é curso para... Não, esse negócio aqui tá me mostrando coisas que eu fico surpresa comigo mesmo. É o primeiro momento, né? Quando eu começo a me deparar, né, com aspectos meus que eu vou ver refletido no outro, né? Muito claramente. Mas eu começo a falar, então tá, né? Essa é a primeira etapa. De modo que cada pessoa tem um tempo para ir organizando isso internamente. No segundo momento, você começa a já não se importar mais tanto com o julgamento que o outro faz de você, do tipo, larga de ser egoísta. Você fala, tá bom, tudo bem então. Não fico ofendido. Não fico falando, meu Deus, tem que provar para aquela pessoa que eu não sou egoísta. Uhum. Eu vou me desprendendo desses olhares que não me representam mais, né? Não dizem quem eu sou. E na terceira etapa, você cai de paixão pela sombra, tipo eu. Passa o resto da sua vida tentando olhar para isso e tentando acolher tudo isso, né? É um processo muito mágico. Eu acho também. A Ju está perguntando para gente, lidando de outra forma com a sombra, a gente não perde a essência? Vou deixar a Cláudia falar, mas é justamente o contrário, Ju. Ju, é o contrário. Na verdade, a nossa essência, ela é a totalidade, né? A totalidade, ela está na polaridade, lembra? O que a gente acredita que é a essência é só uma parte, não é o todo, não é tudo que a gente é. A gente é tudo que a gente pode manifestar. E a consciência da sombra vai me permitir ou não manifestar determinados comportamentos. Então, é assim, eu posso ser uma pessoa, por exemplo, egoísta, mas eu não necessariamente preciso manifestar esse egoísmo com tudo e todos. Mas em algum momento, se eu sinto que eu estou sendo abusada,
eu tenho que ir pro meu egoísmo e dizer, não, eu venho em primeiro lugar agora. Então, essa consciência desse aspecto sombrio, ele é muito importante para a gente dar limite para os outros, porque eu não tenho que ficar agradando todo mundo e aceitando tudo o tempo todo. Então, a sombra é que fala, não, não, até aqui tudo bem, mas aqui para lá não, não tá bom para mim, então eu não quero, com a força suficiente para que o outro recue. Né? Não é gritando, não precisa gritar, não precisa dar ataque, não precisa. Não. Mas quando a gente está centrado no aspecto inteiro, a gente diz não e é um não com firmeza, né? Mais perguntas? Tem um monte. Tem muitas, tem um monte. Como a terapia pode auxiliar no conhecimento dessa sombra? Muito. Dessa sombra maravilhosa, dessa sombra aí. Dessa sombra, muito! No processo, a terapia é um dos recursos e das ferramentas do autoconhecimento para que você possa abrir essa porta com amorosidade, que é outra coisa que eu ensino muito, assim, a sombra ela precisa ser acolhida. Porque assim, gente, lá atrás eu escondi tudo. Para eu trazer de volta, eu preciso me acolher. Preciso fazer isso amorosamente. Não é tipo assim, agora arranca tudo e bota aqui. Não vai funcionar. Porque a sombra quer ser acolhida. Ela quer ser vista. Ela quer ter oportunidade de se manifestar. Então, o processo terapêutico é uma das ferramentas essenciais para isso, sabe? Conduzido pelo terapeuta, você vai, aos poucos, trazendo esses conteúdos para a sua consciência, incorporando dentro, né, do seu funcionamento psíquico diário. Porque tem que servir para, né, no seu dia a dia, para você resolver seus conflitos, para você poder almejar as coisas que você quer, para você poder desenvolver as habilidades que estão lá, que você precisa para chegar onde você quer, né? Não consigo nem ler. E se não, eu vou lendo para você, eu cuido dessa pergunta, pode deixar. E se não temos compaixão por nós e achamos que merecemos sofrer? Que tem a ver com o que você está falando. Vou pegar essa, porque tem a ver. Então, se você acredita que você merece sofrer, é porque o seu amor próprio está reprimido na sombra. Está escondido de você. Então, eu tô de novo, é a polaridade. Você está na polaridade do sofrimento e quando o oposto que tá, lembra? Que está reprimido do outro lado, escondido de você, é o autoacolhimento, né? É você poder aceitar você do jeito que você é, com as suas imperfeições, com os seus limites, né? É a compaixão que você quer, tá escondida na sombra. Que é o que a Cláudia falou no começo, gente, que a sombra não tem só aquilo que a gente rejeita porque a gente acha ruim, porque não é socialmente aceito, né? Vai para a sombra tudo aquilo que em algum momento não foi seguro manifestar. Em algum momento eu aprendi na minha história que o meu valor não era como o valor das outras pessoas, por exemplo. Né? E aí foi para a sombra. Tudo que enxergamos de ruim nos outros é a nossa sombra? Quem está perguntando é Roberta. Olha só, nem tudo, mas aquilo que te mexe com você com muita profundidade. Sim. Não é tudo, mas se você parar, fizer uma análise, observação, vai ter sempre um padrão de uma coisa que vai te irritar muito no outro. Sim, esse padrão, muito provavelmente, é um aspecto reprimido da sombra. Porque você pode só constatar, Roberta. Você constata uma questão no outro que você discorda ou algo dessa natureza. Não tem afeto, não tem emoção envolvida. Isso. Tem uma constatação. Quando está na sombra, a gente fica emocionalmente abalado. Aquilo mexe com a gente, de verdade. Exatamente. Tem algumas perguntas mais específicas, gente, eu vou ler, mas lembra que as perguntas mais específicas não tem como responder, tá? Assim, pessoais. Aí vocês vão ter que fazer um contato com a Cláudia lá no Instagram dela. Pessoais é complexo. Tenho sérios conflitos, eu vou ler essa. Tenho sérios conflitos com a minha mãe desde muito nova. Como lidar com a raiva com uma figura tão importante de influência na minha vida e de qualquer pessoa? Mãe... Essa que era uma das específicas que eu estava falando, que é mais complexa. Então, a gente tem que entender que mãe é arquétipo. Mãe é uma figura
né? Mãe não é pessoa. Eu falo, mãe é posto. Mãe não é uma pessoa, ela tá em cima, uma pessoa está exercendo o posto de mãe, né? Então, os conflitos com a mãe, muito provavelmente estão nesse primórdio dessa construção sombria, porque a mãe é a que vai exercer uma influência primeira nessa construção do que pode, o que não pode, o que é aceito, o que não é aceito, porque via de regra, é a pessoa que convive primeiro com a criança, né? Então, assim, os conflitos com a figura materna, eles são conflitos muito arcaicos. São muito lá de quando era muito pequeno. E que depois a gente vai criando defesa e aí a coisa vai seguindo e tal. Mas aí tem que ser dentro da história pessoal de cada pessoa. Então, não dá para eu responder exatamente sobre esse, porque precisa saber da história pessoal, entendeu? Cada mãe é uma mãe, né? E cada filho um filho. E cada filho. E o Sérgio está perguntando quais são as formas de controlar a nossa sombra. Então, a gente não trabalha com o conceito de controlar a sombra. A gente trabalha com o conceito de integrar a sombra. Porque quando eu integro, no primeiro momento, eu preciso aceitar que aquilo existe. Porque se eu fico fazendo um conflito, não posso ser assim, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir. Porque você está fazendo um processo inverso, né? Um processo muito mais egóico de dominação do que eu tenho que ser e do que eu não tenho que ser. E no processo da integração da sombra, a gente tem que ser tudo. Primeiro, a gente não pode rejeitar nada. E no final a gente acaba se conscientizando de que a gente tem todos os aspectos. Se eu vou manifestar isso ou não, aí já é uma outra questão. Se eu permito manifestar isso ou não, é o processo da consciência da sombra. Porque aí eu tenho domínio, aí eu tenho ingerência sobre o que eu quero manifestar. Eu não sou tomado por nada. Nem pelo bom, nem pelo... É que ser tomado pelo bom, todo mundo acha lindo. Né? Todo mundo, ai, que incrível. Agora, ser tomado pela sombra, ai, que horrível. Não é nenhuma coisa incrível, nem outra coisa é horrível. Continua sendo a polaridade, que é a grande dificuldade que a gente tem de ficar no meio, né? Sim. Do meio é um caminho difícil. Sim. Eu falo muito isso, né? Que a gente tem essa influência toda que você explicou da nossa cultura, principalmente, né? Católico-cristã, mas se a gente for pegar a história dos grandes avatares, dos grandes líderes espirituais, todos eles viveram integralmente a experiência humana, né? Todos eles sentiram tudo, todos eles mostram nas suas histórias todos os lados. Se a gente pegar hoje, né, que é Vesak, que é a lua de iluminação de Buda, o próprio Buda passou por um processo sombrio extremamente intenso, né? Primeiro de se deparar com a realidade que ele vivia e com a realidade que era, né? Então, tudo isso faz parte do confronto com aquilo que eu escondi de mim, ou que esconderam de mim e eu aceitei, né? Porque uma criança também ela não tem esse discernimento, né? Então, assim, não dá para você ascender no processo da consciência expandida sem enfrentar as ilusões que são criadas, né? No seu entorno, de todos nós, né? E parte dessas ilusões estão guardadas lá na sombra. Uhum. Né? Pergunta aqui da Bela. Quando sentimos energia negativa... Ixi, é sobre energia essa. Quando sentimos energia negativa e pesada vindo de outra pessoa, pode ser a sombra dela? Devemos tentar entender essa energia dessa pessoa e dar uma oportunidade? Eu não consigo, eu passo logo mal. Ela tá dizendo. Então, olha só, você está fazendo uma associação de que a energia negativa está ligada à sombra. Exato. Né? Não funciona dessa forma. Né? A pessoa pode ser super boazinha e tá pesada para chuchu e contaminar todo mundo e ficar com carinha de anjo. Então, o problema não está aí. Né? A gente não pode confundir sombra com uma energia ruim. Isso. Tá? Porque uma coisa não está atrelada uma coisa na outra. Né?
Ao contrário, eu diria, na minha experiência do campo energético espiritual, é mais fácil ser contaminado por aquilo que não está claro e óbvio do que por aquilo que eu acredito que é do mal. Entendeu? É mais fácil eu ser tomado por uma energia negativa se eu acredito que está tudo bem, do que se eu achar que não, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Né? Automaticamente a gente entra num estado meio de alerta. Então, é só não associar sombra com energia do mal. Tá? E a gente... Por isso que é uma quebra de paradigma. A gente diz que quando você dá vazão à sombra numa coisa mais... Tipo assim, chegou no limite. E aí eu começo a vomitar coisas que, por exemplo, sei lá, estavam guardadas há anos. Não necessariamente isso é uma energia negativa. Na verdade, muitas vezes isso é uma energia de libertação. Sim. Porque eu consigo ultrapassar, né, a imagem que eu estou querendo sustentar e mostrar quem eu sou de fato. E tudo que me incomoda, me entristece ou me machuca. Né? Então, é só para não ter essa dificuldade de não fazer essa associação de sombra e energia ruim. Marcos está perguntando, temos que buscar a sombra ou apenas acolhermos a manifestação dela? Então, para você acolher a manifestação dela, você vai ter que encontrar ela. Primeira coisa, você vai ter que buscar essa sombra. Vai ter que buscar olhar para aquilo que está escondido, porque, lembra, a sombra está no inconsciente. Não é? A sombra não está no consciente. Ela passa a fazer parte do consciente na medida em que você enfrenta o que ela traz para você. Aí você começa a fazer um processo de integração, né? É. Que aí eu vou até fazer um gancho com a pergunta que teve lá em cima, que é como que a gente encontra, né, leva à luz essa consciência que a gente falou um pouquinho. Então, a Cláudia falou de um dos mecanismos que fazem com que a gente consiga enxergar a nossa sombra, que é a projeção. Se ficou claro para todo mundo, depois vocês me dão um ok aí. Ou a gente pode falar um pouco mais disso. Sim. Né? Vamos lá. Na Luz, perguntando, a meditação de atenção plena ajuda a entender e tomar consciência da sombra? Não, porque a meditação de atenção plena está relacionada ao conteúdo consciente. Então vai ser... Claro que é possível, porque cada pessoa tem uma sensibilidade diferente da outra, mas assim, não é uma ferramenta para isso. Né? A atenção plena, ela está relacionada a trabalhar o aqui e agora, né? Do que está na consciência. A sombra está no inconsciente. E negar a sombra é negar a própria individuação? A Aline que está perguntando. Se a gente pegar o conceito da individuação, sim. Porque no processo da individuação, você, na verdade, vai integrar tudo que você é. Esse é o processo da individuação. E um dos arquétipos mais importantes do processo da individuação, segundo Jung, é a sombra. Uhum. Então, sim, impede. A individuação passa para acolher a sombra, né? Exato. E a Selma quer saber qual é a melhor forma de nos aproximarmos dos nossos conteúdos sombrios sem nos assombrarmos. Gostei do trocadilho. É você conseguir olhar com amorosidade aquilo que possa ser revelado a seu respeito sem um julgamento prévio. Então, eu abri um espaço no meu coração de não julgamento para mim mesmo. E aos poucos, ir olhando para aqueles aspectos de uma forma que você encontre nesses aspectos, né, um acolhimento necessário para você incorporar. A gente está falando dos que todos nós carregamos, todos nós, independente da cultura, a gente carrega alguns que são muito comuns, como a inveja, a raiva, que são comportamentos socialmente não aceitos, né? A raiva, a inveja, a cobiça, egoísmo, arrogância, sabe? São coisas que todos nós carregamos em algum nível. Porque também tem isso, gente. Nem todo mundo tem o mesmo nível das coisas. Vai ser variável, entendeu? E nem tudo é para tudo. Então, eu posso carregar arrogância
numa determinada área da minha vida, tipo no trabalho, e não ter isso na minha vida pessoal, por exemplo, né? Eu posso ter inveja no nível de relacionamento, mas posso não ter inveja no nível de trabalho. Então, não é tudo para tudo, né? São coisas específicas nas nossas áreas da vida. Aí, Lúcia Mara, Lúcia ou Lúcia Mara, as crenças limitantes podem dificultar o acesso à sombra? Ou as crenças já estão lá e a gente, por não conhecer, acaba reproduzindo sem perceber? Não, as crenças limitantes impedem que você acesse a sombra, porque as crenças limitantes estão na consciência. E as crenças limitantes estão no preconceito. Então, para poder trabalhar a crença limitante, tem que trabalhar preconceito. Preconceito. É isso que gera a crença limitante. É o preconceito. E isso já é uma barreira, uma barreira mesmo para você acessar a sombra, sabe? Um anteparo, né? São as defesas. As crenças limitantes são mais defesas. Para eu não chegar... Porque tem um grande empoderamento quando eu chego na sombra. Porque eu começo a gostar de quem eu sou, com tudo que eu sou. Então, o julgamento do outro já não tem mais tanto poder sobre mim. E aí eu posso dizer, eu quero mais. Isso que você está me dando é pouco para mim. Eu quero mais, eu quero mais felicidade, eu quero mais abundância, eu quero mais alegria, eu quero mais. Porque eu posso querer mais. Porque eu mereço, é a história do merecimento, né? Eu Lá mereço. atrás. Porque eu mereço. Mas não é um mereço mental, sabe? Que eu fico assim, sim, rezando o Ponopono, querendo que um milagre aconteça, né? Eu sinto que aquilo é para mim. É para mim. Não importa se o outro tem também, mas eu sei que eu tenho esse direito adquirido, né? Que a gente chama. Quando a gente chega no encontro com a sombra e começa a integrar, é um direito adquirido de ser feliz e ser tudo e ter tudo que eu desejo. Sem mas isso, mas aquilo. Não tem. Eu sei que eu posso. Eu sinto que eu posso, né? Sem um constrangimento, né, Cláudia? De alguma forma, essa questão do querer mais e do ser mais na nossa sociedade está na sombra coletiva até, né? Está na sombra coletiva. Está na sombra coletiva. E a coisa mais interessante... E aí eles vão ter um constrangimento de ser feliz. Uma dos sentimentos mais repressores de sombra, na nossa sociedade principalmente, é vergonha. Porque vergonha é um sentimento ensinado. A família ensina. Não faça isso, deixando a gente com vergonha. Quando você fala isso para uma criança pequena, ela não sabe o que é vergonha. Ela vai aprendendo na medida em que ela vai ver que aquilo não é muito bom, né? Mas vergonha é algo que faz com que eu me esconda. Eu não posso ser quem eu sou. Porque eu envergonho os outros e me envergonho. É como se eu fizesse uma mancha. Então, vergonha é um sentimento muito, muito, muito perigoso. Sim. Porque vergonha é comparativo também. Né? Você tá me deixando com vergonha. Tá vendo? Olha, fulano é melhor que você, não faz isso. Entendeu? Esse comparativo é muito destruidor. Eu digo que culpa e vergonha são talvez as mais paralisantes, assim, né? Que a gente pode ter. Porque vergonha é esse lugar de quase que um medo que tem alguma coisa em mim que realmente eu preciso esconder, porque se os outros descobrirem, eu vou deixar de ser merecedor, eu vou deixar de pertencer, eu vou... Isso. E que são dois tipos de sentimentos que não levam a lugar nenhum. Né? Eu falei isso hoje no atendimento. Eu falei, culpa e vergonha não tem função nenhuma, gente. Não tem função nenhuma. São grandes aprisionadores, né? Da totalidade. Aí se juntar a culpa com a vergonha, então... Aí... Eu vou... Não, aí é um aprisionamento muito, muito grande da autenticidade do que eu sou. Eu nem sei que eu sou, porque eu tenho tanta culpa, eu tenho tanta vergonha, né? E culpa é algo que reforça os conteúdos da sombra. Né? Então, se eu tenho, sei lá, um acesso de raiva, falo um monte de coisas para a pessoa, quando aquilo passa, o que vem é culpa.
não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Porque eu falei, foi sem pensar. Quando eu faço esse processo do efeito rebote da culpa, aquele conteúdo que saiu volta para a sombra com 300 pá de terra. Tipo, nunca mais posso fazer isso, porque imagina, magoei a pessoa que eu amava. Nanã. Então, a culpa, ela é uma artimanha do ego muito poderosa para dominar a sombra, sabe? É. E aí, até galera, para vocês entenderem do que a gente está falando, para vocês não acharem que a gente está falando que você tem que sair por aí fazendo o que você quer na hora que você quer, dando na cara dos outros e etc. Na verdade, essa manifestação que a gente está falando é uma manifestação em que você consegue colocar para fora a sua forma mais autêntica de se comportar e de ser no mundo, entendendo também que você não vai tornar o outro uma vítima da sua ação e etc. Né? Aquela história que a gente fala sempre de que a gente é individual e coletivo ao mesmo tempo. Mas aí você consegue se colocar os seus limites, se colocar para o mundo, você consegue lidar com autorresponsabilidade, aprender com os seus erros sem precisar estar com o chicotinho ali, ó. Porque também, se você pensar, essa coisa do rompante, às vezes também não é uma manifestação sombria. Às vezes isso é uma persona, isso é um personagem para chamar atenção, e não necessariamente uma manifestação daquilo que está reprimido. Sim. Por isso que o processo com a sombra, ele é um processo, né? É um caminhar, né? De poder ir identificando aos poucos. Não é uma coisa que de um dia para a noite a gente vai fazer isso. Muito difícil. A gente tem pouco tempo e um monte de perguntas. Vamos ver o quanto que dá, tá, gente? Quais as formas de atingir a sombra? Ela não se manifesta a todo tempo? E a Bela fez, a decepção também pode entrar na nossa sombra? Não sei se eu entendi a sua pergunta, Bela. A irritabilidade pode ser... Aí tem várias perguntas de sentimentos específicos. A irritabilidade pode ser expressão da sombra? Vamos falar sobre expressões da sombra de uma forma geral, que talvez eu acho que funcione. Então, eu acho que expressões da sombra são atos falhos, quando eu quero falar um troço, falo outro. Isso pode ser manifestação da sombra. Rir da desgraça dos outros. Sabe videocassetada, que as pessoas dão risada daquelas coisas? Isso é uma expressão sombria, né? Por exemplo, aproveitar de uma situação social, por exemplo, o carnaval, e poder expressar coisas que eu jamais expressaria se não tivesse um contexto, né, que permite isso. Então, eu tô validado porque é carnaval e aí eu posso fazer um monte de coisas. Isso também são expressões da sombra. Agora, coisas assim como irritação. Irritação é sintoma. Irritação não é sentimento base. Né? O que está por trás da irritação é outra coisa. Tem que procurar o que está por baixo da irritação. Porque irritação é só sintoma de alguma coisa que está incomodando e pinicando muito profundamente. Não é isso. A sombra, ela está muito mais relacionada a coisas mais profundas, né? A sentimentos mais profundos que eu não tenho acesso. Quando a gente fala que está no inconsciente, para vir para a consciência, eu preciso ter o espelho. O espelho funciona muito bem. O outro é meu espelho. Então, se eu reconhecer no outro algo, né? Como eu falei no começo, que é o mecanismo da projeção, muito, muito, muito irritante, ou muito, muito inveja, você olha para aquilo e começa a destrinchar isso, que é mais fácil do que ficar tentando reconhecer os próprios mecanismos ruins. Sim. E despersonalizados, né? Assim, sem nenhum objeto para manifestação daquilo. Né? Uhum. A Lu está comentando, carnaval é a festa da sombra, então, não é a festa da carne. Olha, do meu ponto de vista, sem dúvida, é a festa da sombra. A carne vai junto porque está liberado, entendeu? Mas, na verdade, porque é validado socialmente. Por isso que muitas pessoas podem viver e vivem no carnaval coisas que elas jamais viveriam se fossem num outro contexto. E se a gente for pensar na carne como sexualidade, é outra coisa que está na nossa sombra coletiva, né? Com certeza. Na nossa sociedade também. Né? A gente é uma sociedade muito reprimida sexualmente. Então, muito da potência sexual de todos nós está na sombra. Uhum. Acho que dá para a gente falar mais um temazinho.
vou ler a pergunta da Selma, eu vou puxar para o tema. Muitos sonhos também trazem conteúdos sombrios também, né? Falamos de sonhos. Sim, falamos sobre sonhos. Falamos sobre sonhos. Sim, Selminha. E vamos falar de sombra e relacionamento, que foi uma pergunta que subiu, passou. Eu não vou me lembrar, se a pessoa estiver aí ainda, quiser refazer a pergunta, pode, mas eu vou fazer ela de uma forma geral, porque eu não vou lembrar os detalhes. Porque ela perguntou como é que a sombra se manifesta no relacionamento. Olha, a sombra adora relacionamento, né? Então, assim, existe um módulo só que a gente estuda só a sombra no relacionamento afetivo, tá? Porque a gente entende que quem escolhe os nossos parceiros é a nossa sombra. Então, por quê? Porque é através do relacionamento afetivo que eu vou poder ter a oportunidade de refazer caminhos emocionais que eu não consegui fazer com a minha família. Então, eu vou tentar refazer isso. Por isso que a gente, no relacionamento, é tudo tão intenso. Porque eu vou tentar viver no relacionamento aquilo que eu não consegui viver lá com a minha família. Só que isso não é um processo racional. Né? Então, assim, a sombra escolhe aquele parceiro ou aquela parceira dizendo, eu acho que esse aí tem potencial para poder fazer com que eu venha à tona, para que eu possa se manifestar. Entendeu? E aí, no primeiro momento, você vai ter um apaixonamento, porque senão ninguém se relaciona com ninguém. Não se relaciona. E aí a gente fala que o relacionamento, quando é sombrio, tem prazo de validade de 6 meses. Se passar de 6 meses, tem muita chance de ser uma cura para ambos. Lembra que também a sombra do outro também escolheu você, por algum motivo. Então é muito rico se você conseguir olhar para os relacionamentos como uma forma de cura desses conteúdos que não puderam ser expressos lá na época da família, entendeu? Por isso que dá tanto conflito. Fala, Anne. Gente, eu tô amando. Quem é? Érica que tá falando. Já tô repensando um relacionamento aqui. Muita calma nessa hora. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma. Eu sabia que quando falasse de relacionamento o negócio ia ficar complicado. Tem várias pessoas. Morri agora. Porque assim, no relacionamento, que é uma coisa mais próxima, né? Porque quando a gente pensa de criança, parece estar muito longe. Mas quando a gente pensa nos relacionamentos afetivos, que é um mal que todo mundo, né? Numa sociedade que a gente está tão desprovido de vínculos profundos, né? Ter a sombra como aliada, gente, vou falar, faz toda a diferença. Porque se a sombra se alia a você para um relacionamento saudável, você vai atrair alguém que de verdade vai agregar na sua vida coisas muito maravilhosas. E aprendizados difíceis, porque sempre tem as duas coisas, né? Sim. Sim, é o que... Eu começo de novo. Exatamente. Teve uma que falou, quero mais live de vocês duas. Repita a live com esse agora outros ela vai me temas. atormentar. Eu sabia que vocês iam amar. E essa coisa do relacionamento é muito o que a Cláudia falou, assim, se a gente encara como um processo de cura, a gente sai muito desse lugar que os relacionamentos, na grande maioria, chegam, e por isso eles começam a cair no adoecimento, que é o jogo das acusações, né? Assim. E tem uma coisa muito interessante, que quando a gente estuda o relacionamento sombrio, é que cada um que faz parte do relacionamento é responsável 100% do relacionamento. Não tem tampa da panela. Esse negócio de, encontrei a tampa da minha panela. Desculpa, você encontrou aquilo que tem em você que está no outro. Você tem que estar inteiro num relacionamento. Você não tem que estar metade para a outra metade completar você. Porque isso gera dependência. Sim. Isso é um equívoco. Eu tenho que estar 100%, dando o meu 100% e o outro tentando dar 100%. Né? Aí você consegue ter uma troca num nível realmente saudável, né? E de cura. Mais live, socorro. Se ela aceitar, eu trago ela de volta, gente. A gente continuar o tema, tá? Se ela aceitar, eu trago ela de volta. Minha panela já chegou com tampa no meu casamento agora. Meu Deus do céu. Eu gosto quando a Cláudia fala que a gente casa com a sombra, gente. Primeiros casamentos, principalmente. Que é pra dormir e acordar com ela todo dia pra ver se a gente Todo dia.
É porque não tem como escapar, né? Não tem como botar na caixinha. Tá ali todo dia pra falar, meu Deus do céu, então tá porque. E é tão interessante isso que depois de um tempo, quando você faz o processo e de repente até se separa dessa pessoa, não, você olha pra trás e fala, meu Deus, quem era aquela pessoa que convivia com aquela outra pessoa, né? Exatamente, exatamente. Quem já passou por mais de um casamento provavelmente deve ter essa sensação, assim, de que olhar e falar, nossa, o que aconteceu na minha vida? Não consigo nem lembrar desse período da minha vida. É, porque a transformação é tão profunda, né? Por isso que o outro é um agente maravilhoso de transformação, gente. Quando a gente consegue olhar para o outro e entender que tudo que o outro sinaliza para a gente é sobre a gente, não é sobre ele. Tá falando Temos de mim. 1 minuto e 57, o Instagram acabou de me sinalizar. E aí a Lu perguntou pra gente, quando cura, separa? Não necessariamente, ao contrário. Quando cura, você tem opção. Ou separa ou reconstrói. Né? A cura é a libertação. Então tá, né? Tem que se despedir. É poder escolher, né? É o poder de escolha. A cura te dá o poder de escolha, né? Quando você no outro processo você não escolhe, você vai sendo empurrado. Tomada, né? Cláudia, eu amei!